Olá, acadêmicos, voltamos. Na nossa aula 2, o bloco 2, nós vamos discutir um pouquinho sobre a gestão educacional, a estrutura e o funcionamento da educação. Gestão educacional, o que é? É o exercício, a gestão educacional é o exercício de gerenciar, de coordenar e supervisionar as ações no ambiente escolar. Então, esse é o papel da gestão educacional. E o gestor educacional, quem é? Quem é esse que a gente fala tanto, que administra, que está ali para gerir, aquele que está ali para dar ideias, para fazer algumas ações? Quem é ele? O gestor educacional é o profissional que tem ou adquiriu um olhar e ele é conhecedor, tá? Ele é conhecedor, mas esse olhar dele tem que ser diferente, tá? E ele é conhecedor das estruturas que compõem a gestão educacional. Então, o gestor educacional ele precisa conhecer essas estruturas da instituição, da gestão educacional, para que ele tenha um olhar diferente, para que ele se movimente na instituição, trazendo ideais, trazendo ideias, fazendo atividades que competem para o processo educacional. Tá? Então, ele tem uma visão diferente, ele tem um olhar diferente dentro dessa estrutura. Então, esse é o gestor, ele é o profissional que tem ou que adquiriu esse olhar diferente sobre a gestão educacional. E o que o gestor ele precisa conhecer também, além do ambiente de escola? Ele precisa entender a estrutura e funcionamento de ensino, como vocês estão vendo no slide aí. Ele precisa conhecer sobre patrimônio, ele precisa conhecer sobre finanças em educação, até porque na escola pública, trazendo a escola pública, o gestor ele vai trabalhar com dinheiro, ele vai trabalhar com programa de dinheiro direto na escola, então ele precisa ser conhecedor de finanças, ele precisa conhecer sobre marketing educacional, ele precisa saber como é que está a visão da escola dele fora da comunidade local, ele precisa administrar os seus recursos humanos, ele precisa saber aonde estão alocados cada um, o que cada um tem feito, o que está fazendo. É muito importante isso, que o gestor ele conheça essa ação. E também ele precisa entender, conhecer sobre, entender não tanto, mas conhecer sobre informática, sobre tecnologia, tanto ligada à gestão da escola, como também ao processo educativo. Então, esses elementos, o gestor educacional, ele precisa estar com o seu conhecimento atrelado a isso, tá certo? Bem, e aí nós vamos ver aqui a estrutura. Qual é a estrutura e funcionamento da educação? Como é que está estruturada? O que é que tem dentro dessa estrutura, desse funcionamento? Dentro da estrutura, a gente vai ver as políticas públicas em educação. Essas políticas públicas se enquadram nas leis, se enquadram nos planos, se enquadram nos programas, projetos e ações, que são diversos, que estão aí envolvidos dentro dessas políticas públicas de educação. Então, as políticas que a gente conhece diretamente são a Constituição Federal, o artigo 205 é o direito de educação a todos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a lei que rege de fato a educação no nosso Brasil, as diretrizes curriculares nacionais de educação básica, os parâmetros curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação, que é uma ferramenta importantíssima na construção hoje de melhoria do sistema educacional dentro da escola, trazendo essa ideia, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, tá? Então, esses são itens das políticas públicas em educação. E hoje, o mais novo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que está aí atrelada às políticas públicas em educação. Essas são, de fato, os mais conhecidos, mas tem outros diversos programas, planos, ações, que é importante, projetos, cronogramas que se envolvem muito no Estado, as secretarias estaduais de educação fazem seus cronogramas de atividades em educação para o ano, as ações. Então,
temos diversos outros programas e ações e projetos que vocês vão poder visualizar aí no material também, tá? Temos o programa Brasil Alfabetizado, o programa de apoio à educação de jovens e adultos, enfim, muitas outras atividades, né? E conhecidos, programas e projetos, tipo o Pronatec, Medotec, o ProUni, o Reúne, são programas, né, e ações e planejamentos que estão alocados dentro das políticas públicas em educação no Brasil. E diversos outros que a gente também pode observar, né, dentro do sistema da Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação. Então, projetos, leis, políticas, tem diversas, e tudo isso vai articulando articulado, melhor dizendo, para as atividades e níveis e modalidades que a gente tem no nosso sistema de educação, certo? Então, as políticas públicas, os planos, os cronogramas em educação são articulados para os níveis e modalidades de ensino, como eu disse. Então, vocês estão vendo aqui, né, no slide, esses níveis e essas modalidades. Primeiro, a gente tem dentro a educação básica, que compreende a educação infantil, compreende o ensino fundamental e compreende também o ensino médio. Então, essa é a esfera da educação básica. Então, tudo da educação básica está relacionado à educação infantil, fundamental e média. Temos dentro da política pública, da LDB, o processo de educação escolar, que envolve desde a educação infantil até a educação ensino superior. E temos as modalidades de ensino, que também têm suas políticas públicas direcionadas. A educação à distância, a educação especial, a educação profissional, tanto para o regular, como também para a educação de jovens e adultos, e diretamente as políticas, os projetos para a educação de jovens e adultos direto. Então, toda a política, né, todos os planos e cronogramas são trabalhados e articulados para essa dimensão dos níveis e modalidades de educação. Então, você pode perceber que vamos encontrar, né, além da LDB, além do nova gestão agora, a Base Nacional Curricular, nós vamos ter os projetos, os planos, as ações, e secretarias estaduais fazem, né, seus cronogramas, seus planos. As secretarias municipais também fazem os seus planos, fazem as suas ações, fazem os seus projetos, para que o processo de escolarização, o processo de educação, o processo educativo direto na escola seja alcançado, as metas sejam alcançadas, os direcionamentos, as propostas, os objetivos sejam alcançados. Então, a política pública está para isso, para melhorar o processo educativo dentro da instituição. Então, exatamente nesses níveis aí, a gente encontra todos os planos, todos os projetos, todas ações e cronogramas articuladas dentro da educação básica ou da educação escolar e suas modalidades de ensino. Então, a gente percebe isso aí, vocês viram passando que tem diversos programas, diversas ações, o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, a gente tem o ProUni, que ativa na situação da educação escolar, que é o ensino superior, a gente tem o Pronatec, né, que é o Programa de Ensino Técnico e Trabalho para os cursos técnicos direcionados, a gente também tem o Mediotec, que é um projeto para os alunos que estão terminando o ensino médio entrarem para o curso de educação técnica, né, paralelo, tanto estudo médio como ensino técnico, e tem diversas ações, né, diversos programas e projetos que estão aí acoplados dentro dessa gestão, né, educacional, e que o gestor precisa conhecer. Se ele é escola pública, o gestor é escola pública, ele precisa de fato conhecer, porque tudo isso é aplicado à sua escola, está direto, né, e ele precisa conhecer de finanças, como a gente falou, ele precisa conhecer de administração, ele precisa conhecer sobre patrimônio, ele precisa conhecer sobre marketing, ele precisa conhecer desse contexto, porque ele vai estar gerindo de fato essa gestão na sua instituição, e ele vai estar por dentro de todos esses programas, de todas essas ações, de todos os planos e cronogramas, tá certo? Então, a gente observa aqui essas esferas de políticas públicas em educação. Tá bom? Então, na próxima aula, no próximo bloco, a gente vai discutir um pouquinho sobre gestão democrática. Então,
Até já já.